Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Essa é a nossa aula de número 5, eu sou a professora Fabiane e hoje nós vamos falar sobre transformação de uma fração em um número decimal. Acompanha comigo no slide. Observe que nós falaremos agora sobre as frações na atualidade, como as frações se comportam no dia de hoje. Hoje em dia, é comum o uso das frações, então houve um tempo em que as mesmas não eram conhecidas. O homem introduziu o uso das frações quando começou a medir e representar medidas. E como essas frações vêm se comportando no decorrer da história? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Os egípcios, eles já usavam, as frações, porém eles usavam apenas frações que tinham o número 1 dividido por um número inteiro, como por exemplo, meio, 1/3, 1/4, 1/5. Tais frações eram denominadas frações egípcias e ainda hoje elas têm muitas aplicações na prática que nós vemos no nosso cotidiano. Ainda falando sobre as frações no decorrer da história, falaremos um pouquinho agora sobre os babilônios. Eles já usavam as frações com o denominador 60. É provável que o uso do número 60 pelos babilônios deve-se ao fato de que 60 é um número menor do que 100, com maior quantidade de divisores inteiros. Observe que o número 60 ele apresenta muitos divisores, então isso facilitava essa utilização pelos babilônios. Ainda falando sobre as frações no decorrer da história, sobre os romanos, o que nós temos a acrescentar? Os romanos, por sua vez, eles usavam constantemente frações com o denominador de número 12. Provavelmente, os romanos usavam o número 12 por ser um número que, embora pequeno, possua também uma quantidade expressiva de divisores inteiros. Com o passar dos tempos, muitas notações foram usadas para representar as frações. A atual maneira da representação que nós utilizamos, ela data do século XVI, então observe que já é uma maneira utilizada, não de hoje, já é uma maneira que, embora seja atual, ela já tem sido usada desde o século XVI. Mas falaremos um pouco agora sobre as frações e os números decimais. Os números decimais, eles têm origem nas frações, quer dizer que eles nascem nas frações. Por exemplo, observem aí o número 5/10, ou seja, 5 décimos. Esta fração, ela equivale à fração meio, que aparece aí como 1/2, que equivale também ao número decimal 0,5 ou meio, ou 5 décimos, como queiram aí fazer essa leitura. Observem que, quando eu digo para vocês que equivale, que são equivalentes, isso quer dizer que eles possuem o mesmo valor numérico. Então, são números que se posicionam no mesmo lugar na nossa reta numérica. Mas como é que a gente faz para transformar uma fração em um número decimal? Vejamos aí no slide. Para transformar uma fração em um número decimal, nós podemos partir do princípio de que toda fração possui numerador, denominador e o traço, que indica uma divisão do numerador pelo denominador. Lembrando que o numerador é o cara que se encontra em cima, lá na nossa fração, acima do traço. O denominador é aquele numerozinho, aquele camarada que se encontra lá embaixo do traço. E isso faz com que toda fração seja encarada, seja vista como uma divisão. Observem aí no exemplo. Nós temos aí o número 1/3. Observe que o número 1, ele representa o numerador. Nós temos o traço aí, que está sendo indicado aí ao lado da setinha amarela, e nós temos o denominador, que é o número 3, olha, observa aí que a setinha rosa está indicando esse número. Então, vejamos, como transformar essa fração em um número decimal? O que eu vou fazer? Para transformar essa fração em um número decimal, basta que nós consigamos dividir o numerador da fração pelo denominador dessa mesma fração.
Então, o que vai acontecer depois disso? Nós vamos obter o número decimal referente a essa fração inicial. Então, recapitulando, faremos a divisão do numerador pelo denominador. Observe o exemplo aí comigo. Nós temos o número 2/5, onde o número 2 é o numerador e o número 5 é o denominador. Para encontrarmos o decimal correspondente, que é aí no caso o 0,4 ou 4 décimos, faremos a divisão de 2 para 5. Observem aí como que nós vamos realizar. Ah, professora Fabiane, eu não sei dividir número 2 pelo número 5, porque o número 2 é um número menor que 5. Como é que eu vou fazer essa divisão? Se acalme, que a gente vai aprender agora como a gente vai fazer. Para quem não lembra, quando a gente tem um número menor para dividirmos por um número maior, a primeira coisa que a gente vai fazer, isso mesmo, é acrescentar um zero aí no dividendo. E em seguida, nós acrescentaremos um zero e uma vírgula lá no quociente. Muito bem, esse número 2 agora ele se tornou uma dezena, né? Ele se tornou o número 20. Então, como faremos? Nós vamos dividir 20 para 5. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? Acertou quem disse o número 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Fazendo essa subtração, nós temos como resultado o zero. E o zero vai ser o nosso resto. Afinal, nós não temos mais nenhum número para baixar aí nessa divisão. Isso quer dizer que a fração 2/5 é equivalente ao número 4 décimos, que pode ser escrito como 0,4. Fácil, não é? Eu imagino que vocês não acharam isso difícil, porque vocês conseguem fazer uma divisão e já têm todo o conhecimento também necessário a respeito dessa operação para poder realizar essa transformação. Vamos lá então, ainda falando sobre essa transformação, nós veremos um outro exemplo. Observe aí a fração 3/4, onde o número 3 é o nosso numerador e o número 4 é o nosso denominador. O decimal correspondente ou equivalente a essa fração é o 0,75, que também pode ser lido como 75 centésimos. Mas como é que eu sei que é o 75 centésimos que é o correspondente a essa fração? Ah, então vamos fazer a divisão. Observe aí que o número 3 é um número menor que 4. Estão vendo aí no nosso vídeo? Muito bem. Como nós aprendemos aí no exemplo anterior, a primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar um zero aí no dividendo. Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer? Acrescentaremos o quê? Acrescentaremos um zero e uma vírgula lá no nosso quociente, não é? Então, agora nós vamos procurar um número que multiplicado por 4 chegue perto ou seja igual a 30, desde que esse resultado não ultrapasse o número 30. Muito bem, quem pensou no número 7 acertou, até mesmo porque 4 vezes 7 é igual a 28. Faremos a subtração agora, 30 menos 28 vai ser igual a 2. Ah, então nós temos um resto aí que ainda não é zero, né? Será que dá para a gente continuar essa continha? Dá sim. O que eu vou fazer? Vou acrescentar mais um zero. Ah, professora, mas quando eu acrescento um outro zero, eu preciso acrescentar uma outra vírgula no quociente? De jeito nenhum. O número ele não pode ter duas vírgulas, né? Como já tem uma vírgula inserida lá, você não tem necessidade de inserir outra vírgula. Ah, então eu acrescento um zero no quociente? Não tem necessidade, você só acrescentaria um zero no quociente caso você tivesse a necessidade de acrescentar 2 zeros a esse resto. Como você não tem essa necessidade, já que o número que ficou formado aí é um número que é maior que o nosso divisor, é o número 20, né, que ele é maior que 4, então já dá para você realizar essa divisão. Então, você vai fazer a divisão agora de 20 por 4. Então, vamos procurar novamente um número que multiplicado por 4 chegue perto ou igual a 20. Acertou quem disse que esse número é o número 5, pois 5 vezes 4 é exatamente igual a 20.
e quando fazemos a subtração 20 menos 20, isso é igual a zero. Muito bem. Então, vejam só, o que a gente encontrou aí? Nós encontramos uma fração equivalente, né, ao número decimal 0,75. Então, quer dizer que a fração 3/4 é equivalente ao número 75 centésimos, encontrado a partir da divisão entre o número 3 e o número 4. Muito bem, vamos ver então o próximo slide. Falando ainda sobre transformação de uma fração em um número decimal, vejam que existe uma outra maneira de transformarmos essa fração em um número decimal. Essa maneira consiste em encontrar a fração equivalente a ela com um denominador decimal. O que é um denominador decimal? É um denominador que é igual a 10, a 100, a 1000, né? E assim por diante. Vejamos. Observe a mesma fração 2/5 do exemplo anterior. Como eu faço por esse método para encontrar o decimal correspondente? Eu vou transformar essa fração numa fração decimal. Como? Eu preciso encontrar no denominador um número aí que seja igual a 10, a 100 ou a 1000. Então, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o mesmo recurso de simplificação, quando a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Ao invés de fazer o processo de divisão, eu vou fazer um processo de multiplicação do numerador e do denominador por um mesmo número. Esse número vai ser o número 2. Por que vai ser o número 2? Porque observe que se eu multiplicar 5 vezes 2, isso vai ser exatamente igual a 10. Então, eu vou ter um denominador decimal. E o que eu fiz embaixo, também devo fazer em cima. Multipliquei 2 vezes 2 e isso deu igual a 4. Mas e agora, como é que eu faço para encontrar o decimal correspondente? Simples. Quando eu tenho uma fração decimal, para eu encontrar o decimal correspondente é bem tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador, vou escrevê-lo lá no número, que neste caso é o número 4, e aí eu vou contar quantos zeros aparecem no meu denominador. Se eu tenho um zero, isso quer dizer que a minha vírgula, que neste caso está à direita do número 4, de forma invisível, né? Ela vai andar uma casinha para a esquerda. Para ela andar uma casinha para a esquerda, eu preciso acrescentar o número 0. Então, olha onde a minha vírgula se posicionou. Então, com isso, eu formo o número correspondente 0,4 ou 4 décimos. Vejamos mais um exemplo. Agora, nós temos aí o número 3/4, né? A nossa fração 3/4. Para eu transformá-la em uma fração decimal, como que eu vou fazer? Eu preciso pegar esse denominador e transformar aí num número 10, 100 ou 1000. Então, eu usei o mecanismo de multiplicar o denominador por 100. Ah, professora, mas se eu multiplicar por 100, eu vou encontrar 400. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Eu também vou fazer a mesma coisa no numerador. Quando eu encontrar 400, agora fica fácil para eu encontrar o 10, o 100 ou o 1000. Observe que, se eu pegar o número 400 e dividir por 4, assim também realizando essa mesma operação no numerador, eu vou encontrar o quê? O número 100 no denominador, certo? Então, consegui construir aí a fração que eu precisava. Muito bem, agora para eu encontrar o decimal correspondente, observem que vou repetir o numerador e a minha vírgula que está posicionada à direita de forma invisível do número 5, ela vai caminhar 2 casas para a esquerda, ou seja, isso porque nós temos 2 zeros lá no nosso denominador, certo? Então, olha só, para isso acontecer, eu vou precisar acrescentar um zero antes do número 75. E a minha vírgula vai andar 2 casinhas e vai se posicionar exatamente depois do zero. Então, isso traz para a gente o número decimal correspondente a essa fração. Vamos retomar, então, o que nós vimos hoje? Acompanha comigo aqui na tela. Lembre-se, hoje nós estudamos sobre como transformar uma fração em um número decimal, que pode ser feito dividindo o numerador pelo denominador ou transformando a fração em uma equivalente decimal, que nós vimos agora no último exemplo. Eu espero que todos tenham gostado da aula, que tenham conseguido aprender, que se sintam confortáveis agora para
resolver as atividades passadas pelo seu professor. Fiquem com Deus e até a próxima. E acessem a plataforma Eduque. Não esqueçam que todo o nosso material se encontra na plataforma. Beijo, gente. Tchau!